Então vamos lá, pessoal. Já falamos aí na abertura do curso qual o propósito do curso, quais são as partes do curso. Agora nós vamos finalmente iniciar o curso, né? Então nós vamos falar aqui sobre álgebra relacional. Falamos lá nas partes anteriores desse curso que o foco é o universitário ali de computação que está fazendo a sua primeira cadeira de banco de dados e tem dificuldade em entender os operadores da álgebra relacional, tá certo? Então seria bem teórico, já a gente está fugindo um pouquinho da prática, né? Nós vamos ter outros cursos, nós temos outros cursos práticos, mas esse aqui é para falar de álgebra relacional mesmo, tá? Vamos lá então, pessoal. Então, por que surgiu a álgebra relacional? Então, na verdade, o Code, né, o Edgar Code, ele fez uso da álgebra relacional para criar o SQL. Então, quando a gente cria uma tabela no banco de dados relacional, a nossa intenção futura é poder manipular esses dados, fazer o select, fazer o inner join, cross join, left outer join e por aí vai. Então, a álgebra relacional foi o que embasou ele para gerar essas operações entre os dados do banco de dados, né? Relacional. Isso é específico do banco de dados relacional. Code era um matemático muito conhecido, né? E ele era funcionário da IBM. Então, a gente tem um curso aí de SQL no Udemy, né? Que explica mais, mas ele gerou a linguagem R, né? Que era para banco de dados relacional, que deu origem ao SQL, que é um padrão ANSI, né? Então, todo banco de dados relacional tem que trabalhar com essa linguagem. E a base dessa linguagem é a álgebra relacional, tá certo? Então tá lá, ó. A gente tem que ter um banco de dados relacional, né? Porque a gente quer, na verdade, manipular os seus dados por meio da álgebra, né? Então, na verdade, nós vamos ter esse banco de dados relacional que foi a proposta de Code, representa os dados de um banco de dados em uma coleção de relações. Então, relação é sinônimo de tabela, tá? É baseado na teoria de conjuntos. Então, o Code ele se baseou na teoria de conjuntos para gerar os bancos de dados relacionais. E nós vamos ter as tabelas com os dados organizados em linhas e colunas. A gente diz que é bidimensional, né? Organizado em linhas e colunas. Cada linha é denominado tupla ou registro, né? Uma coluna é chamada de atributo e a tabela é chamada de relação. Então, aqui nesse contexto, quando a gente fala uma relação, é tabela. Não confundam o termo relação com o termo relacionamento. Relacionamento é associação. Relação é tabela, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então tá lá, pessoal. O que é uma tabela? Eu gosto da definição aqui, é do Reuser. É um cara lá do Rio Grande do Sul, professor da URGS. Ele diz o seguinte, que tabela é um conjunto desordenado de tuplas exclusivas. Ou seja, toda tupla tem que ter um identificador único, que é a nossa chave primária, né? E as linhas não estão organizadas de maneira ordenada. Eu posso até fazer isso propositalmente, mas a princípio, por default, ela não é armazenada ordenada, tá certo? Então a tabela é composta por linhas e colunas, né? E como eu disse para vocês, como é um conjunto desordenado de tuplas exclusivas, o termo exclusiva gera o conceito de chave primária. Ela tem que ter um identificador único, tá certo? Então vamos lá. As tabelas são relacionadas por meio de chaves estrangeiras, né? Então a gente tem um modelo conceitual, que a gente tem um relacionamento, e quando a gente vai para o modelo lógico, relacional, né, a gente vai usar chaves estrangeiras. Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, eu já falei algumas vezes lá na abertura do curso. Seria interessante vocês procurarem nosso curso de modelagem de dados. É um curso de 6 horas que ele explica tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre modelagem conceitual e lógica, façam um curso. No final do curso tem lá dicas, né? A gente bota lá os cursos que a gente já tem no Udemy lá com desconto. Aí vocês podem pegar o voucher lá na última sessão desse curso mesmo, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida é bom, mas quem já está estabilizado em modelagem conceitual e modelagem lógica não tem problema. Mas quem tiver dúvida, vai lá. São 6 horas de curso, é bem legalzinho, tá? Que aí tira qualquer dúvida aqui de qualquer termo que a gente esteja utilizando aqui no curso de álgebra relacional, beleza? Vamos lá. As linhas não estão ordenadas, né? E o valor do campo deve ser atômico, ou seja, toda a tabela tem que estar na primeira forma normal. Tá lá no nosso curso de modelagem, né? Normalização, aqui não é o caso, né? Que é operadores da álgebra. Então, ou seja, a gente não pode ter campo multivalorado, ou seja, vários telefones no mesmo campo. A gente não pode ter campos composto, né? Ou seja, ele tem que ser simples, eu não posso ter um endereço lá, país, cidade, estado e fazer consultas perguntando qual o país, qual é a cidade do estado, beleza? Então aqui a gente não pode ter campo composto nem multivalorado, ou seja, o campo tem que ser simples e monovalorado para ser chamado de tabela. Ou seja, toda a tabela tem que estar na primeira forma normal, beleza? Então tá lá, pessoal. E agora a gente vai para a definição, né? A álgebra relacional é uma coleção de operadores que tomam relações como seus operandos e retornam uma relação como seu resultado. Isso aqui é a propriedade de fechamento. Então, toda operação da álgebra relacional sobre uma tabela
gera uma nova tabela, uma nova relação que pode sofrer novas operações da álgebra relacional. A gente vai praticar muito isso aqui durante o nosso curso, tá certo? O resultado dessas operações é uma nova relação que, por sua vez, pode ser manipulada de novo pelas operações de álgebra relacional. A gente chama isso aí de propriedade de fechamento. A gente vai ver isso muito na prática, tá certo? Então a gente pode executar várias operações da álgebra relacional sobre uma tabela inicial, depois vai aparecer outra tabela, a gente opera de novo e por aí vai, beleza? Isso vai ficar simples no curso. Então vamos lá, pessoal. Quais são os conceitos envolvidos aqui? Então, se alguém tem alguma dúvida, vai lá no curso de modelagem, beleza? Não tendo dúvida, vamos lá. Relação é a nossa tabela, né? Que tem linhas e colunas. Grau da relação são números de colunas da nossa tabela, tá certo? Número de coluna, número de atributos, né? Atributo é esse nome de coluna. Tupla corresponde ao registro. O atributo é sinônimo de coluna, né? Seriam as colunas da relação. Chave primária é o identificador único. Toda a tabela, as linhas devem ser diferenciadas pela chave primária, né? Não pode haver repetição. É um campo obrigatório, né? Não pode haver repetição. E chave estrangeira é o recurso que a gente tem para representar o relacionamento entre tabelas, tá certo? Então, relacionamentos são representados por chaves estrangeiras. E aqui o nosso desenhozinho para fechar aqui, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a tabela pessoa, tá certo? Nós temos a tabela pessoa e temos a tabela computador. Isso aqui é para representar o relacionamento, ó. Então, aqui a gente tem uma referência, integridade de restrição de integridade referencial, né? Então, a gente tem aqui o relacionamento sendo representado por uma chave estrangeira. Aqui a gente tem as colunas, né? As tuplas são as linhas, os registros, né? Nós temos a chave primária, eu sublinho aqui só para destacar, e aqui a gente tem o nome da tabela, e tabela é sinônimo de relação, beleza? Então, pessoal, após esse embasamento aqui bem simples, a gente vai entrar nas operações da álgebra relacional. Reafirmo, pessoal, tem dúvidas sobre modelagem, o que é chave primária, propriedade de chaves primárias, o que é uma restrição de integridade? Vai lá no nosso curso, beleza? Então, vai lá na última sessão desse curso aqui de álgebra relacional. Tem os outros cursos que a gente tem publicado aí na Udemy e lá tem o modelagem de dados. É um curso de 6 horas que a gente explica em detalhes todas as etapas de um projeto de banco de dados. Se o cara já está consolidado, não precisa ir lá. Mas se não tiver, é bom ir, pessoal. Beleza? Tem um voucher lá com desconto, o curso é baratinho, beleza? A gente não vai falar de modelagem aqui, a gente vai entrar direto nos operadores da álgebra relacional, senão fica repetitivo demais, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente vai para os operadores propriamente dito. Um grande abraço, não percam as próximas sessões. Abraço!